programa Saber Direito desta semana é com o professor Dimas Messias de Carvalho. O curso é sobre direito de família. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, senhores telespectadores do Saber Direito. Dando continuidade às nossas aulas de Direito de Família, nós vamos tratar hoje nesta aula, sobre o regime de bens no casamento. Eu sou o professor Dimas Messias de Carvalho, sou professor de Direito de Família na Unifenas e em vários cursos de pós-graduação. Sou palestrante em Direito de Família e Sucessões, promotor de justiça aposentado no estado de Minas Gerais, recentemente aposentado. E tenho várias obras aí jurídicas publicadas sobre esse tema de direito de família e sucessões. O regime de bens, ele aplica-se principalmente no casamento, mas ele pode também ocorrer na união estável, para poder regular a questão patrimonial na união, durante a união estável. O regime de bens é o complexo de regras que regulam o patrimônio dos cônjuges durante o casamento. E ele pode até produzir efeitos secundários no direito sucessórios. O artigo 1829 do Código Civil, a inovação que ele trouxe, ao considerar o Código Civil de 2002, o cônjuge também como herdeiro, na qualidade de herdeiro, no artigo 1829, ele exclui da condição de herdeiro o cônjuge casado no regime de comunhão universal e no regime de separação obrigatória de bens. Então, ele produz também efeitos no direito sucessórios, além de estar regulando a questão patrimonial dos cônjuges durante a constância e a dissolução do casamento. O regime de bens, obviamente, ele vigora a partir do casamento. O regime de bens, nós tivemos uma grande inovação aqui no direito nós tivemos uma grande inovação no direito de família no que se refere ao regime de bens. O regime de bens, ele era imutável, ele não modificava. E hoje, nós temos aqui, dentre os três princípios do regime de bens, primeiro, a variedade de regimes. Salvo se eu tiver uma causa obrigatória que me obriga a adotar o regime de separação, o regime de bens eu posso escolher entre os vários regimes existentes, ou posso até mesmo combinar esses regimes, criando aí um regime misto, um regime personalíssimo. Então, o primeiro princípio seria o princípio da variedade do regime de bens. O segundo princípio é o princípio da autonomia da vontade ou da liberdade dos pactos antinupciais. Eu tenho a liberdade, antes de realizar o casamento, de lavrar o pacto antinupcial ou optar pelo um regime de bens necessário, o regime de bens legal necessário que se aplica no direito brasileiro, se eu não escolher um regime de bens antecipadamente através do pacto, que é o regime da comunhão parcial de bens. E o terceiro princípio é o princípio da imutabilidade relativa ou da mutabilidade justificada do regime de bens. E esta é a grande inovação no que se refere a regime de bens do Código Civil de 2002. Antes nós tínhamos só dois princípios, da variedade ou da autonomia da variedade, autonomia e da imutabilidade. Os bens hoje eles podem ser alterados durante o casamento. Isso trouxe muita discussão logo que entrou o Código Civil em vigor. E no sentido de que poderia um cônjuge obrigar o outro a mudar o regime de bens para atender os seus interesses. Mas, na realidade, o que essa alteração do regime de bens permite? Ele permite que os cônjuges, na constância do casamento, se tiverem motivos que autorizam, que justificam, e esses motivos não são previstos expressamente, esses motivos vai de cada situação, no caso concreto, os cônjuges possam alterar o regime de bens. Ele está no artigo 1639, no parágrafo 2º. Diz expressamente o parágrafo 2º do artigo 1639. É admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Então, essa
mutabilidade, essa possibilidade, ela exige vários requisitos. Primeiro, ambos os cônjuges têm que requererem a modificação. É impossível a modificação de regime de bens, ainda que por decisão judicial tomada por apenas um dos cônjuges. Outro requisito, mediante a autorização judicial. O regime de bens não pode ser feito sem decisão judicial. Outro requisito, o pedido motivado, tem que se apresentar o motivo. E a discussão hoje que tem na doutrina, nós temos duas discussões hoje na doutrina. A segunda me parece que já está começando a ser pacificada. Mas a primeira discussão que nós tínhamos na doutrina era se é possível, e ainda não está pacificado, a alteração de regime, do regime da separação obrigatória. O que é a separação obrigatória? É quando existem motivos que a lei determina que o regime tem que ser o de separação. E esses motivos que determinam que tem que ser de separação são quando ocorre a violação das causas suspensivas para o casamento, ou seja, quando o viúvo que vai se casar não deu inventário e partilha dos bens aos herdeiros, o divorciado não fez a partilha dos bens com a esposa anterior, quando houve autorização judicial para o casamento, por exemplo, de um menor, né, de 15 anos, ou menor com 17 anos, que os pais não autorizaram, não consentiram o casamento, e precisam ser suprido o consentimento pelo juiz, né? Essas causas, o do maior de 70 anos, e aí a pergunta é, existe possibilidade, se for separada a causa que impôs o regime, se for superada essa causa que impôs o regime, existe possibilidade de alterar? A posição que parece estar caminhando majoritariamente no sentido de que sim. Então, um exemplo. Uma moça de 15 anos quer se casar, ela não tem a idade núbio mínima necessária, né? A idade núbio de 16 anos de idade. Então, é necessário um suprimento de idade pelo juiz. O regime vai ser obrigatório de separação de bens. Mas por quê? Qual que era a causa? A menoridade, os 15 anos de idade. Se essa menor, depois de casada, depois que adquiriu 22 anos de idade, quiser hoje, com 22 anos, mudar o regime em concordância com seu marido, é possível? Ora, não existe mais a causa que autorizou. Hoje, ela com 22 anos, ela tem pleno discernimento para escolher qual o melhor regime que vai lhe aprouver. Então, eu penso que sim, estando superada essa causa, claro que sim, ela pode sim efetuar a modificação do regime. O viúvo que não fez a partilha dos bens, depois de realizar o inventário e feita a partilha dos bens aos herdeiros, ele pode alterar o regime de bens? Não existe mais a causa. Eu também penso que sim. A segunda discussão são os casamentos que foram realizados na vigência do Código de 1916, em que a lei dispunha que o regime de bens era imutável. Hoje ele pode modificar? O artigo 2039 do Código Civil de 2002 fala que as regras do regime de bens da vigência do Código de 1916 são as que estão previstas no Código de 1916. Mas quais que são as regras? As regras que trata daquele regime específico. Então, por exemplo, um bem que não entrava na comunhão, no regime de comunhão parcial, em 1916 e hoje entra, você vai aplicar a regra de 1916 e esse bem não vai entrar. Mas ele pode modificar hoje o regime? Não vejo absolutamente nenhum óbice. Ele pode sim ser modificado já na vigência do Código de 2002. E quais são os efeitos dessa alteração de regime de bens? Aqui também tem duas correntes, tem duas posições doutrinárias que acabam discutindo esses efeitos em relação aos cônjuges. Para uma corrente, ele vai produzir apenas efeito ex nunc, ou seja, dali para frente. A partir do trânsito em julgado da sentença entre o marido e a mulher, ele vai produzir efeitos dali para frente. Já uma outra posição entende que existe a possibilidade de retroagir a data do casamento. Ou seja, ele possuía efeitos ex tunc, trás, de voltar lá na data do casamento. Eu tenho uma posição intermediária. Nos regimes de separação obrigatória, ele não pode retroagir enquanto existir a causa. Ou seja, que a moça de 15 anos, enquanto ela não atingir a maioridade, ele não pode retroagir até aquele momento.
Mas se não houve nenhuma causa que justificava o regime de comunhão de separação obrigatória, eu entendo que pode sim retroagir, desde que exista pedido expresso dos cônjuges. Outra discussão, é necessário partilhar os bens anteriores quando você muda de regime? A lei não estabelece isso e pode perfeitamente continuar existindo um condomínio. Já quanto terceiros, não. Quanto terceiros, os efeitos está expresso na lei. A modificação do regime de bens não altera os direitos de terceiros. Ou seja, quanto aos terceiros, a minha modificação do regime de bens, e um exemplo que eu posso dar disso, eu sou casado com uma mulher no regime de comunhão universal e ela tem uma possibilidade de receber uma grande herança, eu, portanto, seria meieiro, e eu fiz vários negócios, contratei vários negócios, em que as pessoas confiavam nessa possibilidade da herança que eu iria receber. E, de repente, eu modifico o regime, eu comecei a endividar para a separação de bens. Quanto aos terceiros, não vai trazer prejuízo. Tá? E só vai também, a eficácia então será a ex tunc, e é necessário, e vai produzir efeitos contra os terceiros, somente depois que a averbação da modificação estiver no registro, no cartório de registro de imóveis. É o artigo 167, inciso 2 da Lei dos Registros Públicos. E se eu fugir do regime, se eu quiser modificar o meu regime, se eu quiser escolher o regime de bens, eu faço através de quê? Em que eu materializo? É através do pacto antinupcial. O pacto também antinupcial é denominado de convenção antinupcial, é denominado de pacto dotal. Ele é um contrato formal, um contrato solene e que é feito por escritura pública no cartório de notas, perante o tabelião de notas. Este pacto antinupcial ele vai regularizar, então, o regime de bens entre os cônjuges e as responsabilidades perante os terceiros. Ele é facultativo se eu for, ele é facultativo se eu quiser um regime fora do regime de comunhão parcial. Então ele não é obrigatório. Se eu preferir o regime de comunhão parcial de bens, eu não necessito fazer o pacto antinupcial. Eu só serei obrigado a fazer se eu for usar outros regimes que não sejam da comunhão parcial. Ou também no regime de comunhão parcial, se eu preferir modificar algumas regras do regime de comunhão parcial. Por exemplo, a herança que não se comunica, eu colocar que a herança vai se comunicar no regime de comunhão parcial. Ele é dispensável, portanto, no regime legal, tanto no regime legal necessário, que é o regime de comunhão parcial, que vai prevalecer na ausência do pacto, ou então no regime de separação obrigatória, que a lei determina que seja o regime de separação de bens. Ele só vai ser eficaz, ele só vai produzir efeitos perante os cônjuges com o casamento e perante terceiros, como nós já dissemos, com a averbação no registro de imóveis. O artigo 1657 dispõe que as convenções antinupciais não terão efeito perante terceiros, senão depois de registradas em livro especial no registro de imóveis de domicílio dos cônjuges, e perante os cônjuges através do regime, e perante os cônjuges a partir do casamento. Nós temos várias espécies de regime de bens. Então, dentro do regime de bens, como nós já dissemos, nós temos o regime legal, que pode se dividir em dois, em regime legal necessário e regime legal obrigatório. O regime legal necessário é o da comunhão parcial de bens. É aquele regime que vai ocorrer na omissão, ou na nulidade, ou na ineficácia do pacto antinupcial. Se eu não tiver regime, se o regime for omisso, mesmo que eu tenha um pacto antinupcial, se ele for omisso em algum detalhe, aplica-se necessariamente o regime de comunhão parcial. E o regime legal obrigatório é o regime de separação de bens. É o que a lei impõe que tem que ser o regime de separação. E nós temos os regimes convencionais, que são os regimes escolhidos através do pacto antinupcial. E aí nós temos, com previsão na lei, do regime da comunhão universal. Posso incluir também a comunhão parcial com algumas alterações. A novidade no Brasil, o regime de participação final dos aquestos. O regime de separação de bens convencional, não obrigatório, em que eu posso tanto fazer uma separação de bens relativa, de forma que alguns bens se comunicam, ou a separação de bens absoluta, de forma que nenhum comunica. E o
Ou ainda uma outra hipótese, que seria através do regime misto ou personalíssimo, em que eu crio o meu próprio regime. Eu vou escolher um outro regime que pode se assemelhar ao de comunhão universal, mas utilizando várias regras do regime de separação, ou várias regras do regime de participação final nos aquestos. Então, esse novo regime eu posso criar. A lei me dá liberdade de escolha desses regimes. Me parece que tem uma pergunta a respeito do regime de bens de uma aluna. Vamos ver a dúvida dela? Olá, professor. Meu nome é Rubens Paz Ribeiro. A minha pergunta é o seguinte: o pacto antinupcial feito por escritura particular produz efeitos? Desculpa, Rubens, não é um aluno, é um aluno, né? Rubens, uma pergunta muito interessante, essa sua, realmente muito interessante. O Código Civil, ele dispõe expressamente que é nulo ou ineficaz o pacto antinupcial realizado mediante, que não for realizado mediante escritura pública. A escritura pública, então, é essencial à validade do ato. Se foi feita escritura particular, ainda que confirma reconhecida, com presença de testemunhas, ela não vai produzir efeitos. Ela será ineficaz contra o regime de bens. Aí, neste caso, vai prevalecer o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal necessário. A regra, então, será do regime legal necessário. Nos modelos de regime de bens, né, o nosso modelo tradicional, né, no direito brasileiro, é o regime da comunhão parcial, que é o regime legal necessário. Eu não diria talvez tão tradicional, eu diria que o tradicional no direito brasileiro é o regime legal necessário. Que regime é esse? É aquele regime que necessariamente vai ser aplicado na ausência ou na nulidade do pacto antinupcial. Por que é tradicional? Porque a população brasileira, o povo brasileiro, não tem o hábito de fazer pacto antinupcial. É uma minoria. Da mesma forma como acontece com o testamento, que lá no direito das sucessões, é sem dúvida o que mais regula a sucessão testamentária, juridicamente a mais importante, mais regulada no Código Civil, e que é muito pouco utilizado o testamento. Da mesma forma é o regime de comunhão parcial de bens. Esse regime de comunhão parcial de bens, esse regime legal necessário, era o regime de comunhão universal de bens até a emenda constitucional do divórcio em 1977, e que acabou resultando na Lei 6.515, a lei do divórcio. Então foi a Lei 6.515 que veio regular a emenda constitucional em 1977, que modificou o regime de separação legal necessário de comunhão universal. Olha para vocês verem, a família tradicional brasileira, a família patrimonializada, para o regime de comunhão parcial. Então esse regime de comunhão parcial de bens é o que prevalece hoje, tanto na ausência do pacto, quanto ele for nulo ou ineficaz. E está previsto expressamente no artigo 1640 do Código Civil, respondendo à pergunta do nosso aluno. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial. Por que a pergunta do nosso aluno? Porque o regime, o pacto antinupcial, ele obrigatoriamente tem que ser feito através de escritura pública. O regime da comunhão parcial de bens, ele caracteriza-se por três massas de bens bem distintas. Os bens do marido, que ele já possuía antes de casar, os bens da esposa e os bens comuns, a massa de bens que foram adquiridas pelo casal durante a constância do patrimônio. Então, existem esses bens chamados bens particulares, que são os bens do marido, os bens particulares da mulher e os bens comuns. Esses bens, depois, durante a constância do casamento, quais que seriam os bens comuns que entram na comunhão? Quais que seriam os bens comuns? Aí o próprio Código Civil, no artigo 1660, ele discrimina quais que são esses bens que vão passar a comunicar, ou seja, vão passar a ser comum e a pertencer ao casal, sempre na mesma proporção, 50% para cada um, independente de quem tenha adquirido esses bens. Mesmo que os bens tenham adquirido
apenas por um dos cônjuges, esses bens pertencem ao casal na proporção de 50%. Então entram na comunhão, ou seja, pertencem aos dois. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, né? Como eu acabei de dizer. Então, mesmo que eu esteja trabalhando e fui juntando algum dinheiro na constância do casamento e adquiri esse bem pertence ao casal. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem um concurso de trabalho ou de despesa anterior. O que seriam esses bens adquiridos por fato eventual? Então, os bens adquiridos por fato eventual são aqueles bens que não estavam previstos, são aqueles bens que aparecem de uma forma aleatória. Outros bens que também entram na comunhão são os bens adquiridos por doação ou legado em favor de ambos os cônjuges. Então, aqui é muito importante a gente fazer bem uma distinção disso, da herança por ambos os cônjuges. Se o herdeiro, nós vamos ver depois para frente, ele recebeu o bem direito próprio como herdeiro, mesmo um herdeiro legítimo, ou mesmo se ele for um herdeiro que estiver recebendo testamentário, esse bem que ele estiver adquirindo, se for por direito pessoal dele, em nome dele, esse bem não se comunica. É necessário que a doação e a herança, né, ou o legado, que é uma forma de bens que eu estou recebendo em razão de morte por testamento de um bem certo, um bem destacado na sucessão, é necessário que este bem seja doado ou seja deixado em herança ou em legado para ambos os cônjuges. Então é muito importante isso. Eu faço um testamento e nomeio minha herdeira, a minha sobrinha Maria e seu marido João. Se eu colocar, eu deixo para minha sobrinha Maria, casada com João, eu estou qualificando. Então, esse bem não entra na comunhão. É necessário, portanto, que tanto o bem deixado em herança, quanto o bem que for doado, o bem recebido por ato de liberalidade, em que não houve concurso dos dois, é necessário que ele seja para o casal. Aí, esses bens entram na comunhão e passam a ser os dois proprietários em comum desse bem na proporção de 50%. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Isso é outra questão muito importante. Voltando ao exemplo do João com Maria, quando João casou, ele possuía um lote de terreno. Depois do casamento, ele construiu nesse lote, ainda que com rendimentos próprios, com bens próprios. Esta construção, essa casa, esse apartamento, esse comércio que ele construiu, pertencem ao casal. O comércio, as benfeitorias. O lote continua pertencendo exclusivamente ao João. E os frutos dos bens comuns ou dos particulares, então todos os frutos que eu estiver colhendo, né, um exemplo, quando casei eu tinha uma propriedade, uma fazenda produtora de café, uma fazenda em que eu produzia soja. Todos os frutos que eu estiver colhendo daquela fazenda, seja o bem só meu particular ou seja o bem comum, também entram na comunhão. Todos os que foram colhidos, como também os bens pendentes. Né? Um exemplo agora que nós estamos no início da safra, se ocorrer um divórcio entre o casal, mesmo no regime de comunhão parcial de bens, e mesmo que a propriedade seja uma propriedade particular de um dos cônjuges, essa safra que já está plantada, que vai ser colhida, pertence a ambos os cônjuges, pertence aos dois na proporção de 50% para cada um. E a própria lei também, no artigo 1659 e 1661, ela acaba discriminando também os bens que não entram na comunhão. Então é um regime muito fácil de entender. O artigo 1659 e 1661 dispõe sobre os bens que não entram na comunhão e o artigo 1660, o que entra na comunhão, e nós acabamos de tratar deles. Excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Esse inciso 1 do artigo 1659 é o mais utilizado, é o mais importante da exclusão. O que ele está dizendo? Que no regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal necessário, se eu não fizer pacto antinupcial, é o regime que vigora no casamento, nesse regime, tudo o que eu tinha antes do casamento, todos os bens que eu possuía antes do casamento, continuam sendo meus. E os bens subrogados. O que é a subrogação de bens particulares? Os bens particulares são aqueles que eu tenho antes do casamento, que eu possuía antes do casamento,
E a subrogação ocorre quando, com o produto desses bens, eu adquiro um outro bem. Então, um exemplo fácil aqui, se antes do casamento eu possuía um apartamento, depois do casamento eu vendo esse apartamento e com o produto da renda dessa venda desse apartamento, eu adquiro uma casa. Então, essa casa, ainda que ela tenha sido adquirida a título oneroso na constância do casamento, se o produto dela, se a renda foi de bens particulares, bens que não entrariam na comunhão, ela continua sendo um bem particular e que não entraria na comunhão. É muito importante destacar que se eu vendi um apartamento por R$200 mil e adquiro uma casa por R$400 mil, a minha parte de bens particulares seriam apenas os 200 mil, seria os 50% da casa. Os outros 50% de valores que eu agreguei depois do casamento, eles partilham, esses se comunicam. Da mesma forma, se eu fizer benfeitorias nesse imóvel que eu adquiri depois, como nós já vimos, também as benfeitorias nos imóveis particulares, eles comunicam. E a doação ou sucessão, se ela não é feita em nome dos dois cônjuges, aquilo que eu recebi na minha qualidade de herdeiro do meu pai, a herança que eu recebo do meu pai, ou a doação que eu recebo do meu pai, dos meus avós, estes bens não se comunicam. Outros bens que não se comunicam, as obrigações anteriores ao casamento, as dívidas que eu tive anteriores ao casamento, não se comunicam. As obrigações por atos ilícitos também não se comunicam, mas aqui é muito importante. Se essa renda que eu tive em razão da prática de ato ilícito reverter em benefício da família, aí se comunica. Um exemplo que eu posso dar disso é que eu sou um funcionário de um supermercado e vou desviando determinada quantia do supermercado, então estou praticando apropriação indébita, e com o valor desse patrimônio eu estou adquirindo móveis ou estou fazendo benfeitorias em imóveis comuns do casal. Aí se comunicam. Um exemplo dessas obrigações que não se comunicam é se eu, por exemplo, praticar um atropelamento e tiver que indenizar a vítima. Essa obrigação, obviamente, não vai porque ela é pessoal. E também a lei ela acaba extinguindo aqueles bens próprios, aqueles bens inerentes à pessoa, né? Que seriam os bens de uso pessoal, os livros, os instrumentos de profissão, que é pessoal, que é personalíssimo. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, e isso é muito importante, senhores telespectadores, a gente esclarecer essa parte. Os proventos do trabalho, o meu salário não se comunica. Então, o salário que está para ser depositado na minha conta, a minha esposa não tem direito. Agora, depois que eu recebi esse salário e apliquei esse dinheiro, eu adquiri bens, aí ele se comunica. Houve uma tendência no início de se defender a tese de que tudo aquilo que eu adquirisse com o meu salário, como era provento de bens que não se comunicavam, quando era originário de bens que não se comunicavam, não se comunicaria. Só que essa tese, ela desmancha, ela desmorona o regime de comunhão parcial de bens. Né? Bens praticamente, principalmente no Brasil, que 95% da população é assalariada, esse bem estaria fadado ao insucesso, esse regime de bens. E também não se comunica as pensões, os meios-soldos, os montepios, que eu tiver, ou outras rendas que eu tiver recebendo, outras rendas semelhantes. E por fim, o artigo 1661, ele determina que também não se comunica os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Aí não é um bem anterior que eu já tinha o casamento, mas um bem que eu tiver por título uma causa. E um exemplo que nós podemos dar disso é uma ação em que eu esteja demandando contra determinado empregador de um trabalho que eu tive antes do casamento e essa ação acabou sendo julgada agora. Né? Ou no caso do funcionalismo público, um precatório que está sendo pago agora. Um outro exemplo que nós podemos dar no direito de propriedade, uma ação de uso capião. Quando eu me casei, eu já possuía, eu já tinha posse de um terreno, já ocupava esse terreno, tinha construído nesse terreno, e quando eu me casei, fui morar nesse terreno que eu já tinha feito a construção da casa. Só que o prazo para aquisição do uso capião, o prazo necessário para adquirir o bem, a propriedade do bem pela uso capião, já tinha ocorrido antes do casamento. Então a causa de aquisição desse bem, ou seja, o uso contínuo, a posse interrupta,
durante anos, eu já tinha ela consolidada antes do casamento. Então, também esse bem não se comunica. Então, no regime da comunhão, no regime da comunhão parcial é muito simples. O que eu tinha passado é passado, o que eu tiver no presente e no futuro pertence aos dois. O passado, o que eu recebi agora no futuro, no presente, em razão do passado, pertence a cada um. E o passado pertence a cada um. O regime agora de comunhão, próximo regime, previsto aqui na legislação brasileira, é o regime de comunhão universal de bens. Esse regime era o regime que prevalecia no direito brasileiro como regime legal necessário. Na ausência de pacto antinupcial, ou sendo o pacto antinupcial declarado nulo ou declarado ineficaz, esse regime era o que prevalecia. Portanto, nossos pais, provavelmente, são casados no regime de comunhão universal de bens. Todos os casamentos que ocorreram antes de 26 de dezembro de 1977, que não tiverem pacto antinupcial, trata-se do regime de comunhão universal de bens. Ele foi alterado, então, pela lei do divórcio de 26 de dezembro de 1957. Para o regime de comunhão universal de bens atualmente, exige-se o pacto antinupcial. Então, antes do casamento, eu tenho que fazer o pacto mediante a escritura pública, no tabelionato de notas, adotando o regime de comunhão universal. Ele é um regime muito simples, talvez até um pouco mais simples. Ele torna em regra comum todos os bens que o casal possui. Então, todos os bens anteriores, o passado, o presente, o futuro, passa a comunicar. Então, a gente acaba tendo uma única massa de bens, a gente passa a ter uma só massa de bens. Agora, apesar desse regime ser um regime simples, em que todos os bens se comunicam, tudo pertence ao casal, ele também existe alguns determinados bens que não se comunicam, principalmente os bens mais pessoais. O artigo 1668 do Código Civil é que estabelece quais são os bens que comunicam. Então, a regra geral qual é? Todos os bens se comunicam, exceto, são excluídos da comunhão, portanto, os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Nós podemos, no casamento, estipular, tanto no casamento, quanto na doação de bens, quanto na herança, se eu tiver justa cláusula, eu posso estipular cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade nos bens. Então, na doação, eu posso estipular essas cláusulas e também nos bens de herança, desde que exista um justo motivo, se os herdeiros forem legítimos. Se não tiver herdeiro legítimo, eu posso livremente estabelecer essas cláusulas. Essa cláusula de incomunicabilidade, ela determina exatamente que os bens não se comunicam. Então, se eu fizer uma doação para minha sobrinha, casada no regime de comunhão universal de bens, determinando que aquela doação, aqueles bens que foram doados não se comunicam, o marido dela, mesmo casado no regime de comunhão universal, não se comunica. Ela não vai ter direito na metade desses bens. Também não se comunica os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizar a condição suspensiva. O que é o fideicomisso? Fideicomisso é uma espécie de substituição que existe no direito das sucessões. No fideicomisso, eu nomeio dois herdeiros. Eu nomeio o herdeiro A, vamos dar um nome, eu nomeio o João como meu herdeiro fiduciário, para que este João, depois de certo tempo, mediante certa condição, transfira a herança para um segundo herdeiro, nomeado, o José. Hoje, na nossa legislação, eu só posso fazer isso atualmente para a prole eventual de determinada pessoa, para os filhos que vão nascer de determinada pessoa. Então, eu nomeio o João, meu herdeiro fiduciário, e nomeio meus herdeiros fideicomissário, os filhos que a Júnia vier a ter. Então, ela exige uma condição que é o nascimento de filhos da Júnia. Enquanto não nascer esses filhos da Júnia, ela está numa condição suspensiva, que não vai ser transferido esse bem. Então, em como tanto o fiduciário como o fideicomissário ainda não realizaram a condição, que ela pode ocorrer ou não, ele não possui ainda esse direito liquidado.
Ele precisa de um implemento dessa condição para que ele possa receber essa herança. Então, enquanto não ocorrer, né, os bens gravados, fideicomisso e os direitos, ele não vai comunicar. Ocorrendo esse direito, que é uma coisa interessante no fideicomisso, se a Júnia vem a falecer sem ter filhos, quebra-se o fideicomisso. E o João passa a ser herdeiro de todos os bens. No momento em que ele passou a ser herdeiro, quebrou o fideicomisso, aí ele passa a ser proprietário, aí esses bens se comunicam. Mas enquanto estiver para ocorrer a condição, esses bens não se comunicam, que são os bens condicionais que podem ocorrer ou não. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provenierem com as despesas de seus aprestos, ou seja, com as despesas para a sua realização, para a realização do casamento. Então, as dívidas que eu fiz adquirindo os móveis, as dívidas que eu fiz adquirindo um determinado imóvel, se comunicam. Fora isso, essas dívidas anteriores ao casamento são excluídas da comunhão, se forem dívidas pessoais. Também não se comunica as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, antes de casar, eu posso livremente fazer doações à minha namorada, à minha noiva. Se nessa doação que eu fiz antes do casamento eu constar uma cláusula de incomunicabilidade, também esses bens não se comunicam. E por fim também não se comunicam os bens pessoais, o salário antes recebidos do casamento, todos aqueles que estavam no regime da comunhão parcial, os bens de uso pessoal, os livros, as pensões, esses também que são pessoais não se comunicam. Me parece que tem uma pergunta de um dos alunos a respeito do regime de comunhão universal, se não me falha a memória. Professor, meu nome é Gesiane Alves e eu gostaria de saber se o regime de bens ele pode ser alterado pelo juiz se um dos cônjuges não aceitar. Essa pergunta dela refere-se ao poder hoje dos cônjuges, a inovação do Código Civil, se o regime de bens hoje ele pode ser alterado. Nós vimos aí no início da aula que realmente ele pode ser alterado, mas entre os requisitos para alteração é que ele seja requerido, Gesiane, ao juiz, tem que ser judicial, não pode ser em cartório, diretamente em cartório, que ele tenha os motivos, tem que se alegar os motivos, demonstrar o motivo para a modificação do regime de bens, e que ele tenha a concordância de ambos os cônjuges. Então, ele tem que ser conjunto. Para a segurança jurídica, não pode ser alterado o regime de bens, nem judicialmente, se os dois cônjuges não concordarem. É necessária a concordância, o consenso dos cônjuges. Então, respondendo a sua pergunta, se um dos cônjuges não concordar, não pode ser alterado o regime de bens. Meus queridos, um regime agora que é inovação no direito brasileiro, e a gente tem observado que o Código entrou em vigor em 2003, e até hoje são raros a escolha, a adoção desse regime através do pacto antinupcial. Esse é o regime de participação final nos aquestos. Esse regime, na realidade, é o regime legal necessário, se não me falha a memória, na Alemanha. E ele é uma inovação também como regime de comunhão universal. Ele exige, é necessário o pacto antinupcial, que seja realizado o pacto antinupcial. E esse regime, ele é uma mistura de regime de separação com regime de comunhão parcial. O objetivo desse regime é de que haja uma solidariedade, que exista uma solidariedade entre os cônjuges na aquisição do patrimônio adquirido durante a união, que existe um benefício recíproco entre eles, mas que ele possa estabelecer ao cônjuge durante o casamento plena liberdade para administrar o seu patrimônio, sem estar necessitando de autorização do outro cônjuge. Então, na realidade, o que esse regime de bens ele traz? Cada cônjuge tem o seu patrimônio próprio. Então, cada cônjuge como assemelhado ali, parecido, não é semelhante, mas parecido com o regime de separação de bens, durante o casamento ou durante a união estável, se for adotada na união estável, cada cônjuge possui o seu patrimônio próprio e administra livremente este patrimônio. É óbvio que se eu tiver o patrimônio,
eu tenho meu patrimônio, meu cônjuge tem o patrimônio dele, nada impede que tenhamos um patrimônio conjunto, um patrimônio comum. Se ocorrer uma união de esforços entre eu e meu cônjuge para adquirir um patrimônio comum, esse patrimônio comum vai comunicar igualmente, independente do quanto que eu ou meu cônjuge contribuiu. Ele vai pertencer aos dois, né? Ele vai estar em condomínio em partes iguais. Esse bem, então, vai pertencer aos dois em condomínio em partes iguais. Agora, os bens que não foram adquiridos ali conjuntamente, em que eu adquiri no meu nome e meu cônjuge adquiriu no nome dele, cada um vai estar administrando livremente o seu bem. Qual que é a diferença dele para o regime da comunhão, de separação de bens? É que no momento da dissolução do regime, no momento em que se dissolver o casamento, ou melhor, que se dissolver a sociedade conjugal ou união estável, né? Nesse momento, esses bens, então, que cada um tinha o seu patrimônio próprio, os aquestos serão partilhados. E o que são esses aquestos? Esses aquestos são aquilo que o cônjuge acresceu ao seu patrimônio de forma onerosa ou de forma eventual durante o casamento. Então, aquilo, como ocorre no regime de comunhão parcial de bens, aqueles bens que eu possuía antes de casar são só meus. O que vai ser partilhado é o que eu acresci, é o que eu somei àquele patrimônio inicial que eu tinha, que vão então ser dividido, que vai ser repartido entre os dois cônjuges, que vai ser comum aos dois cônjuges. Então eu vou ter um patrimônio inicial, quando eu comecei o casamento, um patrimônio final. Eu pego desse patrimônio final e retiro o que eu tive de patrimônio inicial, incluindo o que eu adquiria por subrogação, e aquele saldo, se positivo, vai ser o aquesto que vai ser dividido então entre os dois. O artigo 1674 do Código Civil, ele claramente expressa como que se faz essa operação matemática, né? O que ele diz? Sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios. Ou seja, eu vou excluir daqueles bens próprios que eu tinha levado para o casamento e os que eu somei. Os bens anteriores ao casamento e os em seu lugar que subrogaram. Então, o patrimônio que eu levei para o casamento e aqueles bens que eu adquiri com produto da venda desses que eu levei para o casamento, eu vou excluir. Os que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade, muito semelhante ao regime da comunhão parcial. Aquilo que eu recebi de herança, aquilo que eu recebi de doação só em meu nome, também vou excluir. E as dívidas relativas a esses bens, os bens que eu retirei. O que sobrou, que eu adquiri a título oneroso, que eu adquiri por fato eventual, que eu ganhei na loteria, esses são os aquestos. E este aquesto, esse valor que somou, é que vai ser partilhado. E como que nós vamos partilhar isso? Vamos pegar o exemplo do João e da Maria. A Maria tinha um patrimônio de 100 mil reais. Quando nós divorciamos, ou quando ela faleceu, que vai para os herdeiros, quando nós divorciamos, ela tinha um patrimônio de 200 mil. Então o patrimônio, o aquesto dela foi 100 mil. Eu tinha um patrimônio de 100 mil reais, depois quando nós divorciamos, eu tinha um patrimônio de 120 mil. Então, o meu aquesto foi de 20 mil. Então, a Maria teve 100, eu tive 20. Nós vamos compensar um com o outro, na realidade vai dar 120, o aquesto dos dois, e cada um vai ter direito a 60. Como a Maria conseguiu um patrimônio maior que o do João, ela vai ter que ainda indenizar o João o valor de 40 mil reais. Ou seja, vai compensar o que o João teve e ela vai complementar. Então, esse é o regime de participação final nos aquestos. Pode acontecer que um dos cônjuges consiga um grande patrimônio e o outro não consiga nada e o outro fique negativo. Neste caso, o que ele conseguiu por aquesto tem que ser partilhado, tem que ser dividido entre os dois. Na dissolução, uma coisa muito importante, se foi por separação ou por divórcio, não é no momento do divórcio, mas é no momento em que ocorreu a separação de fato. Né? E isso aí vem reforçar cada vez mais uma posição na doutrina de que o regime de bens se extingue no momento da separação de corpos, no momento em que não tem mais a convivência. E por morte, obviamente, na data do óbito.
As dívidas, outra coisa importante, as dívidas, se um cônjuge conseguir uma dívida superior ao seu aquesto, se ela tinha 100 mil e quando faleceu tinha 120 mil, essa dívida o outro cônjuge, obviamente, não recebe, porque não vai estar dentro do seu patrimônio comum. E o regime de separação convencional. Então, fazendo uma rápida revisão, né, nós tratamos aqui do regime de comunhão parcial de bens, em que nós vimos que é o regime legal necessário, que prevalece no Brasil desde 1977, né, na omissão ou na nulidade do pacto antinupcial, e que existem 3 massas de bens de maneira geral. Os bens do marido, os bens da mulher e tudo aquilo que eles adquiriram na constância do casamento. No final da união, reparte-se o que eles adquirirem em conjunto. Nós vimos que o regime de comunhão universal de bens são aqueles regimes que, com raras exceções, tudo que eu tinha antes do casamento e tudo que foi adquirido pelo casal depois do casamento se comunicam. Passa a ter uma única massa de bens que divide em 2. Nós vimos o regime de participação final nos aquestos, em que a massa, cada um tem um patrimônio próprio. Depois do casamento, o que eles forem adquirindo, diferentemente do regime de comunhão parcial, não se comunicam de imediato, mas com a extinção do casamento, esses bens são divididos, o que ultrapassou o patrimônio inicial de cada bem é dividido para cada um. O regime de separação convencional de bens, né, não separação obrigatória, ele exige o pacto antinupcial e é um regime muito simples, só que ele pode ser de 2 formas. Ele pode ser por separação absoluta ou separação total ou separação pura de bens, que são aqueles bens que nenhuma hipótese se comunicam. Então eu posso fazer um pacto antinupcial e constar que não se comunica os bens passado, presente e futuro sob nenhuma forma. Então cada um tem seu patrimônio separado, cada um administra seus bens separadamente, cada um compra e vende bens imóveis independente de outorga uxória marital. Não precisa da autorização do outro cônjuge. Mas ele pode também ser um bem de separação relativa. Eu conste que este bem, que o nosso regime de bens será o bem de separação, será de separação de bens. Mas eu posso determinar que alguns bens se comunicam. Por exemplo, os bens que for recebidos por herança se comunicam. Então ele não será puro. Ou se eu preferir discriminar quais os bens que não se comunicam, quais os bens que vão estar na separação. Se aparecer algum bem que não está descrito ali na escritura pública de separação, aplica-se o regime da comunhão parcial e os bens vão se comunicar. Já o regime de separação obrigatória, ele está previsto lá no artigo 1641 do Código Civil. Esse regime de separação obrigatória, o artigo determina o seguinte: são obrigatoriamente, né, aplica-se obrigatoriamente o regime de separação de bens das pessoas que o contraírem com a inobservância das causas suspensivas à celebração do casamento. O que é que são causas suspensivas que não devem se casar? O viúvo, enquanto ele não fizer inventário da partilha de bens. A mulher, enquanto não transcorrer 10 meses da gravidez. Por que isso? Para evitar que essa mulher possa estar grávida do falecido marido e haver uma mistura de sangue, né, com o novo casamento. O divorciado, enquanto não fizer a partilha dos bens e dar a partilha aos seus herdeiros. Ou o curador ou o tutor, enquanto eles não prestarem contas da sua gestão. Então, esses bens dessas pessoas, obrigatoriamente, têm que ser no regime de separação de bens. O juiz pode suspender essa obrigatoriedade. Por exemplo, a mulher ficou viúva, tem 2 meses, mas ela apresenta um atestado médico, um exame médico, comprovando que ela não está grávida. Então, pode ser suspenso. O marido, o viúvo, não fez inventário, mas ele apresenta uma certidão negativa que ele não tem bens a inventariar. A segunda hipótese do artigo 1641 é que também não se pode, nem é extremamente criticado esse artigo, ele também não pode se casar as pessoas maiores de 70 anos. Eu sempre digo que cada um tem uma qualidade que pode despertar o interesse no parceiro ou na parceira. Né? Uns é a beleza, né? Os jovens mais bonitos, né, têm a beleza. Outros pode ser a inteligência, né? Outros pode ser o dinheiro, pode ser o patrimônio. Então, se eu sou uma pessoa abastada,
com 71 anos, 72 anos, ora, esse é um predicado que eu tenho para conseguir um bom casamento. E não quer dizer que eu com 72 anos eu esteja incapacitado mentalmente de saber escolher uma mulher. Porque se eu estou com 72 anos e querendo casar com uma moça jovem, é óbvio que eu estou sabendo que o predicado que está chamando a atenção dela é justamente o meu patrimônio. Né? E o que está acontecendo? Está sendo tolhida a liberdade. Esse regime era de 60 anos para homens e 50 para as mulheres. Vocês imaginam, há pouco tempo atrás, a nossa presidenta Dilma não podia casar no regime de comunhão parcial, comunhão universal. A ministra-chefe, a presidenta do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, não poderia casar no regime de comunhão parcial, comunhão universal. Né? Então, é extremamente criticado, né, na doutrina. E a terceira hipótese é de todos aqueles que, para casarem, precisarem de um suprimento judicial. Esse suprimento judicial ele ocorre normalmente quando a pessoa possui menos de 16 anos e, portanto, ela não tem idade núbil, e aí o juiz precisa suprir a idade. Né? Você tem que entrar com pedido de suprimento de idade. O regime vai ser obrigatório de separação de bens. Outra modalidade pode ser quando a pessoa já está na idade núbil, entre 16 e 18 anos, mas não tem autorização, não encontra o pai para autorizar, o pai se recusa, ou a mãe injustificadamente a autorizar, então é necessário o suprimento do consentimento do pai ou da mãe, ou do representante legal, ou do tutor, né, ou do curador. Nessas hipóteses, o regime tem que ser o de separação obrigatória de bens. Muito interessante, já concluindo, que a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, ela determina que no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Essa súmula já foi explicitada em vários julgados, que seriam aqueles bens que foram adquiridos onerosamente ou por fato eventual, tal como ocorre na comunhão parcial de bens. Aí estes bens, eles se comunicam. Então, estes são os regimes, então, matrimoniais e que podem, como nós já afirmamos, ser aplicados também na união estável. A grande diferença ali dos princípios, como nós dissemos, do casamento para a união estável, é que no casamento o regime de bens ele tem que ser lavrado mediante escritura pública antes do casamento, chamado pacto antinupcial. Na união estável, os bens podem ser contratados, o regime de bens pode ser estipulado, também mediante escritura pública, mas não precisa ser antes do casamento, ou documento particular autêntico, e pode ser já feito durante a constância do casamento. Agradeço mais uma vez a atenção dispensadas e na próxima aula nós iremos abordar agora já as formas de dissolução do casamento através do divórcio e separação judicial. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.